Torcedor, vou colocar aqui um material lá de Minas, que veio na época que Pepa era treinador do Cruzeiro. Veja se as coisas não batem hoje em dia com o esporte, ele treinando o esporte. Vou falar sobre também a janela que fecha hoje, depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Se é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor, depois da derrota, depois da eliminação vexatória na Copa do Brasil e a perda de receitas, que não estava tava no caderno de ninguém, não estava na mente de ninguém o esporte ser eliminado pelo Operário lá de Várzea Grandense. Ninguém esperava isso, torcedor. Vamos lá. Mas o que eu quero dizer é que a janela fecha hoje e isso aí mexeu, porque o diretor tinha dito que tinha aparecido uma oportunidade de mercado de um atacante de peso. Mas depois disso aí, e depois do erro da contratação, do investimento de alguns jogadores, né? Vamos falar sobre isso. A janela fechou hoje, eu acho que fechou para o esporte, né? Então o que acontece? A janela, eu vou botar aqui o vídeo lá, veja só, um vídeo que o jornalista Wellington Araújo tem amizade lá em Minas, mandou para ele esse material. Vou botar aqui o vídeo falando da época de Pepa, os erros gritantes de Pepa treinando. É muito interessante esse vídeo, os erros gritantes de Pepa quando treinava o Cruzeiro, os motivos da saída dele. Veja se tem alguma analogia, se parece muito com esse momento atual que Pepa treina o esporte, essas sequências de derrotas em clássicos e essa eliminação, veja se não parece. Pois é, e a gente tem que pensar por uma Série A, né? A avaliação daquela época do Cruzeiro para uma avaliação de Série A. Pois é. Beleza. O Pepa, ele tem que ser demitido. Não tem espaço pro Pepa, não tem. Mal escalado, primeira opção Machado, horroroso, jogador abaixo da crítica. Cara, desculpa, Pepa precisa ser demitido. O Vasco buscou um treinador fora, beleza, tá ganhando o jogo, precisa de uma nova mentalidade ali, sabe? Tem que trazer alguém ali com a nova mentalidade que vai fazer o time jogar. E essa pessoa não é o Pepa. Sabe? Não dá para aceitar um time como o Cruzeiro, fez investimento. O time, mesma coisa. Cara, tirou o Vital. Realmente você falou, cadê o Daniel Júnior? Cadê o Daniel Júnior pra estar ali, ó? Pra ser que cara ali? Não tá. Então, desculpa, gente, quem gosta. Mas na minha opinião, Tony, já chegou o tempo do Pepa. Eu acho que se o Ronaldo tiver algum brilho naquela cara dele, é hora de dispensar o Pepa do Cruzeiro. Com o Pepa, é só aguardar os 6 pontos do rebaixamento chegar aí pra gente começar a passar raiva. Essa é a minha opinião, Tony. E a água vai subindo, e aí quando ela chegar no pescoço, e quando você achar que não consegue mais, aí o Cruzeiro começa a fazer conta. Conta que o Cruzeiro fez durante 3 anos. Conta para não cair para a Série C. Conta para lutar contra rebaixamento. Ah, velho, eu falei no início e vou tornar a repetir. Não tô aqui para ficar fazendo conta na Série A, não. O Cruzeiro tem muito mais time do que a gente viu nos outros anos. Só que, infelizmente, o técnico ele não consegue extrair desse time, que mesmo que limitado, mesmo que o elenco seja limitado, o técnico não consegue extrair, não consegue fazer esses caras jogarem futebol. O Cruzeiro se tornou inimigo do gol, dando muito azar, finalizando muito mal, fazendo escolhas muito mal feitas na hora de finalizar. O lance do Wesley, eu sei que o atacante por natureza ele é fominha. Todo atacante por natureza ele é fominha. Só que tem hora que você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar no time. O jogador que está melhor posicionado, é para ele que eu vou rolar a bola. E aquela bola era para rolar de cara pro Gilberto. Mesmo que fosse pro Gilberto perder. Mas a escolha certa daquela bola do Wesley era o Gilberto, que estava chegando junto com ele, aberto do lado direito. Ele chutou, bateu na trave e foi para fora. O Cruzeiro tem realmente que mudar
a mentalidade de jogo. E isso o Pepa não consegue. O Pepa não tem um esquema tático. Ele treina uma semana inteira para fazer aquilo ali. E se o jogo demanda uma mudança de tática, ele não tem condição de fazer. Se o jogo demanda ele avançar uma linha, ou ele recuar outra linha, ou ele mudar uma posição de um jogador com o outro, parece que ele não consegue fazer. Se for só isso, se for só eu que estou enxergando isso, me perdoem os mais inteligentes do que eu. Mas infelizmente é esse aí o Cruzeiro que eu tenho visto. Então, o que eu quero dizer, torcedor, é o seguinte, que o Sport vai pegar o Decisão domingo, dia 2, às 4 horas. Né? Se o Sport passar, o Sport vai enfrentar o Santa Cruz. O Santa Cruz nas semifinais. Se passar pelo Decisão, que é a obrigação, pegar o Santa Cruz, e também pode passar pelo Santa Cruz. Se não passar, veja só, se não passar, o problema. O Sport vai ficar fora da Copa do Brasil de 2026. Né? A eliminação de Pepa na primeira fase na Copa do Brasil de 2025, e ele também pode tirar o Sport pode ficar também sem a receita, sem a visibilidade da Copa do Brasil de 2026. Mas o Cartola diz, o diretor diz que garante que vai reverter isso. Interessante, vamos ver se vai reverter. Mas se passar pelo Santa Cruz, não está fazendo nada ainda que seja plausível e que seja considerável Pepa numa Série A. Porque o Santa Cruz é Série D de dado. O investimento do Santa Cruz é Série D. Né? O processo de SAF de Santa Cruz está começando agora a vir jogadores. Né? Jogadores mais relevantes. Mas o Sport vai para uma Série A. O Santa Cruz, olha só. Os dois vão se encontrar, o Sport pode passar? Pode. Mas o Santa Cruz vai disputar uma Série D que é muito fraco tecnicamente. O Sport disputou Série B e é fraca. Imagina uma Série D de dado, né? Então, mas o Sport não. O Sport vai enfrentar uma Série A. Será que esse nivelamento, para tanta dificuldade, para passar pelo Santa Cruz, que o diretor diz que vai reverter, mas essa reversão, será que dá para uma Série A, um patamar tão elevado, tão astronômico de uma Série A? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Pois é. A janela fecha hoje, ela abre uma janela extra. A CBF vai manter uma janela extra a partir do dia 10 de março até o dia 11 de abril. Mas só, tem um asterisco, só para estaduais e, pelo que eu entendi o regulamento, só para os estaduais e para jogadores que nesse trâmite, que nesse espaço, que nesse ato, esteja terminando o contrato. Só para jogadores que estejam terminando o contrato nos estaduais. Não é qualquer jogador não, que o Sport, jogador que tem contrato 1 ano, 2 anos e terminou estadual, não. Não é para esse jogador não, é para jogadores que só tinham contrato, feito clube aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, feito o Maguari. Um exemplo, né? Maguari ou Petrolina, o Maguari, os jogadores só têm contrato, esses clubes do interior, esses clubes de interior dos campeonatos estaduais tem contrato, tem clubes que só tem contrato, acabou o estadual, acabou o contrato de jogador. É esse tipo de jogador que o Sport vai poder contratar. Entendeu? É essa bronca. É isso aí, torcedor. A gente sempre atento aqui, passando informação. É isso aí, ajuda o canal, dá um like, se inscreve, é isso aí. Valeu, torcedor do Sport. Dá vontade de dormir na rua, nem voltar pra casa. Isso é uma vergonha, tipo. Eu não acredito nisso não. Saí de casa, gastei gasolina, gastei tempo, gastei dinheiro.